Boa tarde a todos. O meu nome é Arnaldo Paixão, sou casado com a Claudina e a Marisa pediu-me se eu poderia dar um pequeno testemunho do contacto que eu tive com a nova era. Eu fui criado, se calhar como a maioria das pessoas da minha geração, numa família cristã católica. Fui batizado. Curiosamente não fiz o crisma na altura, fiz depois já em adulto, porque lá está, os meus pais, embora fossem os dois batizados, não praticavam. Ao fim e ao cabo eu tive alguma caminhada na fé por via de uma tia que vivia connosco, uma pessoa de profunda fé, e portanto, conforme a Marisa dizia, que falava nas crianças, quando nós temos alguém na nossa família que tem fé e que dá o testemunho e que dá a semente, é uma grande graça, porque a mim serviu-me. Eu depois fui fazer o meu percurso todo de erros, mas a semente que essa minha tia tinha deixado em mim, depois veio frutificar mais tarde. Porque mais do que as palavras, eu lembro-me que ela fazia jejum, tinha este crucifixo, que era dela, ia à missa, rezava e sabia na ponta da língua os princípios da fé cristã católica. Esse é que é o testemunho. Os meus pais, ao contrário, por grande influência de uma pessoa da família do meu pai, estavam muito metidos na nova era. Eram pessoas que sempre procuraram a espiritualidade, sempre procuraram a verdade, mas caíram no grande erro que muitos de nós caímos. Em vez de subjugarmos a nossa vida e a nossa vontade à vontade de Deus, há uma mística que se chama Luísa Picarreta, que tem uma obra vasta sobre a divina vontade e nós tivemos a felicidade de ter alguém, um amigo nosso americano, que deu os ensinamentos sobre a Luísa Picarreta e ele dava este exemplo. A nossa vontade é uma roda dentada pequena e a vontade de Deus é a roda dentada grande. Portanto, nós temos que ter a nossa vontade, obviamente, porque é isso que Deus espera. Mas subjugarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Ora, os meus pais não faziam isso. Portanto, eles procuravam, mais do que perceber qual era a vontade de Deus na vida deles, procuravam a espiritualidade. E por influência dessa tal pessoa, tinham... Eu lembro-me, em miúdo, e li, porque tinha em minha casa, muitos livros, muita matéria sobre estas coisas. Essa pessoa que influenciou os meus pais, inclusive era devota de um guru indiano, que já faleceu, ele dizia-se imortal, mas já faleceu, enganou-se, que se chamava Satya Sai Baba. E que o Padre Gabriel à Morte, no seu livro Exorcistas e Psiquiatras, diz, sem meias medidas, isto: considero Sai Baba o filho primogênito de Satanás. Sem espinhas. Ora bem, obviamente que o diabo é muito esperto e, portanto, as moscas não se caçam com vinagre, não é? E, portanto, lá está, foi tudo isto que foi falado aqui. Na verdade, os meus pais procuravam a espiritualidade, mas mais do que procurarem fazer a vontade de Deus, procuravam a elevação, o conhecimento. E aqui entra a soberba, que é o primeiro pecado. Portanto, eu quero saber mais. E, se nós formos... Há um resumo que se chama os 7 erros da nova era, os 7 erros da nova era, e que definem muito bem. O primeiro é o sincretismo religioso, a defesa de que a ideia de que todas as religiões são iguais. Os meus pais, tendo raiz cristã católica, compram a ideia de que Jesus é mais um iluminado, é mais um profeta. Não é um. Portanto, ele não é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, uma verdade e a vida. E aqui começa a grande mentira. Depois, o gnosticismo, estou a falar dos 7 erros da nova era, que defende que é o conhecimento que nos leva à salvação. Não há pecado.
O pecado é a ignorância, conforme já foi dito aqui. Portanto, não há a noção de pecado. Eu ainda não atingi um patamar de conhecimento para não cometer aqueles erros. Mas não há, de forma nenhuma, nem pecado, nem remissão, nem pena, nem, e por consequência, nem salvação. Panteísmo. Tudo é Deus. E depois, dentro disto, o conceito do vitalismo também já foi falado. Não há distinção entre Criador e criatura. É tudo igual. Reencarnação. E esta é uma das armadilhas melhores, porque realmente eu digo assim, e está-vos a falar um homem que, se calhar um dia eu poderei dar esse testemunho, se a Marisa entender, eu fui viciado em sexo. Portanto, eu tive um primeiro, entre aspas, casamento, porque não era casamento, foi só pelo civil, destruí esse casamento, fiz todos os disparates que um homem pode imaginar, portanto, desde prostitutas, masturbação, pornografia, fiz isso tudo. E, portanto, eu não tinha essa noção de pecado. Obviamente que a reencarnação era uma maravilha, porque eu podia ser um rapaz mais ou menos mal comportado, mas depois, na outra vida, eu logo corrijo as coisas. Mas não funciona assim. Não é? Aliás, a própria Bíblia diz-nos: só há uma morte, só há uma vida, a vida eterna. Isto está lá muito claro. Magia, poderes ocultos, terapias alternativas, invocações, mantras. E depois entra sempre muito a ideia de que eu sei uma coisa que tu não sabes. Eu sei uma coisa que tu não sabes. Eu estou num patamar e depois aqui entra a nossa vaidade. Portanto, eu consigo te explicar determinadas coisas e consigo fazer determinadas coisas que tu não consegues. Porque eu já estou mais à frente. Eu já vi mais do que o que tu viste. E, portanto, isto é pura soberba. E depois, por fim, como já se falou, a idolatria do eu, que é o contrário da humildade. Ora bem, nessa minha infância e juventude, portanto, eu tive contacto com isto, tive contacto com Rosa Cruz, portanto, os meus pais liam, alguém há bocado perguntou o que era a Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma sociedade secreta, muito parecida com uma sociedade secreta que já foi falada aqui, que é muito conhecida. O nome é apelativo, porque fala em rosa. Eles próprios dizem que a rosa vem de Nossa Senhora, a cruz vem de Cristo. Mas depois, na sua prática, tem uma série de coisas que não são nem mais nem menos do que ocultismo e magia. E, portanto, fazem uma boa caldeirada e apresentam aquilo como uma coisa muito boa, com os princípios muito bons, mas depois tem o veneno todo por baixo. Aliás, a própria descrição diz que é uma mistura de cristianismo com esoterismo. Acreditam na reencarnação, é uma sociedade secreta e, como também foi falado aqui, tem rituais de iniciação. Eu lembro-me de ler também livros de um senhor que se chamava Lobsang Rampa. O terceiro olho. Portanto, a ideia que é defendida é que, através do terceiro olho, inclusive há quem faça um procedimento cirúrgico aqui para dinamizar esse tal terceiro olho e que, portanto, nos vai levar a um conhecimento superior sobre a vida e o cosmos e essas trapalhadas todas. O curioso, e vejam o cuidado que nós devemos ter, o curioso é que nós caímos facilmente nas maiores esparrelas, porque quando foi feita uma investigação quem era este senhor Lobsang Rampa, ele não era nem mais nem menos do que um inglês filho de um canalizador. De um canalizador. De um canalizador. E a história que ele contou, quando foi confrontado com isto, é que estava uma vez a tirar uma fotografia, caiu de uma árvore e, quando acordou, viu um monge budista que veio até ele e, portanto, lhe passou esse testemunho dele dar esses ensinamentos. E, portanto, vejam, isto foi best-seller, na altura. Não é? E, portanto, uma geração inteira andou a ler lixo, porque é uma coisa, eu não lhe quero chamar outro nome, porque não quero ser mal criado, mas é lixo. E uma geração inteira andou a ler isto, e obviamente que vejam, eu era jovem, o efeito que isto faz. Porque todas estas ideias ficam
cá atrás, no subconsciente. E obviamente que todas as ideias que eu faço em termos de fé, das decisões da minha vida, da noção de pecado, são modificadas por isto. Outra, Elizabeth Clare Prophet, que já morreu, não há muita gente que conheça, mas se forem à internet ainda está lá um site e o que ela criou existe. E isto é apenas uma das muitas seitas que surgiram. Portanto, de uma senhora, ela era casada, em que ela diz que recebia mensagens de Jesus e que tinha sido nomeada, portanto, para ser a profeta agora daqui. Bem, até aí, a Igreja tem místicos, quer dizer, isso só por si não faria mal dela. Agora, como Nosso Senhor diz no Evangelho, conhecereis a árvore pelos frutos que dá. Ora bem, quando nós vamos, digamos, ao site da Elizabeth Clare Prophet, onde se explica, enfim, aquilo que ela acredita e o que é que ela entende que veio fazer ao mundo, diz coisas como... Para já fala em mestres ascensos. Portanto, logo aí borrou a pintura. Não é? Diz que as mensagens foram ditas pelo Espírito Santo. Espírito Santo e mestres ascensos não cabem na mesma casa. Depois, ela diz uma série de coisas, fazia uma série de ditados, acreditava na reencarnação, portanto, ao fim e ao cabo, o que ela defende na sua página é exatamente aquilo tudo que se esteve a falar aqui. Mas, primos meus estiveram lá nos Estados Unidos, eles têm uma quinta, e o que é que se passava? Era trabalho escravo, porque eles trabalhavam para comer, são indoctrinados, portanto, fazem uma lavagem cerebral. E vejam, toda esta parte da família tiveram uma vida desgraçada. E eu não estou a falar propriamente do sofrimento que Deus permite na vida de cada um de nós. Eu estou a falar de coisas graves, muito graves. E, portanto, eu vi, à minha frente, os frutos de todos os sítios onde a mãe andou e onde os filhos andaram. Quando nós tivemos, depois do início da minha conversão, porque nós costumamos dizer eu converti mental retiro, não, a gente começa o início da nossa conversão, porque a gente só se converte verdadeiramente quando estamos no céu, tivemos a felicidade de conhecer e depois participar e organizar retiros com o Padre James Manjacal. Que para nós foi uma grande bênção porque nos deu uma base catequética em termos da Igreja Católica certa. E quando eu digo certa, nós temos que olhar hoje para o mundo em que vivemos e para a Igreja e para o que está a ser dito na nossa Igreja hoje, com profundas heresias. E, portanto, eu considero que isso foi uma grande graça. Porquê? Porque hoje me permite, obviamente com o discernimento do Espírito Santo, eu estar a ouvir alguém, é como nos concursos, e fazer está errado. Está errado. Porquê? Porque a pregação que eu ouvi era baseada na Bíblia. Não era numa teoria qualquer. Portanto, era baseada na Bíblia. Portanto, eu consigo reconhecer. E o Padre James, a certa altura, convidou os vários organizadores a nível da Europa para irem à Índia. Foi uma experiência muito rica e das várias que eu vi, posso-vos contar uma. Nós íamos na rua e eu vi uma estátua, tamanho real, de um homem, dourada, num pedestal no meio da rua. E eu perguntei o que era aquilo. E eles disseram, aquilo é um deus de um grupo que existe cá. Obviamente que a maioria, e nós estávamos no estado de Kerala, que é o estado mais cristão da Índia. E mesmo assim víamos isto. Kerala. Ora bem, aquilo era um guru, portanto era um deus para um determinado grupo de pessoas que eram adeptos, eram seguidores daquela pessoa, viviam de acordo com o guru dizia e de acordo com os seus ensinamentos. E uma definição muito, simples do guru diz que é mestre, é guia, aquele que afasta a escuridão e guia para a luz. Em última instância, que é Deus.
A luz de Lúcifer, exatamente. O Padre James fez-nos um teste muito engraçado. Houve um dia que ele disse, olha, hoje vocês vão a um sítio, é numa montanha, eu não vou com vocês, mas é um sítio muito bom para se rezar, vocês vão gostar, vai ser um sítio agradável. A gente meteu-se no autocarro, chegámos lá acima e vimos uma espécie de um convento com uns monges, havia uma sala onde havia um véu, havia pessoas a rezar. Bem, enfim, até aí. Depois entramos numa sala que havia várias pinturas com vários símbolos. E, portanto, começámos a ver símbolos do judaísmo, de todas as religiões. Um indivíduo parecia um Cristo, mas estava na posição de lótus. E a certa altura nós olhámos uns para os outros, olhámos para aqueles assim, vamos embora. Mas não percebíamos como é que o Padre James nos tinha mandado para um sítio daqueles. Ao fim do dia, quando nós lhe pusemos a questão, e ele, com muito sorridente, perguntou, então gostaram do sítio onde foram? E todos nós, graças a Deus, dissemos, não gostaram. Porquê? Porque aquilo não é cristão. E ele disse-nos, isto foi um teste para vocês. Não é por eu vos ter dito que aquilo era bom, que vocês devem aceitar automaticamente que aquilo é bom. Portanto, eu já vos dei catequese, vocês têm o vosso discernimento e esse discernimento deve ser usado. E eu uso este exemplo também agora para nós todos que estamos aqui. É por isso que é importante que o cristão católico saiba bem, e esse é o nosso maior erro, porque se vocês falarem com um protestante ou com uma testemunha de Jeová, eles sabem na ponta da língua tudo. E nós, cristãos católicos, não sabemos a nossa fé. Em alguns ensinamentos que eu tenho dado, eu faço uma pergunta. Alguém diga-me uma frase da Bíblia de cor. Uma. E não é daquelas, faz que Deus te ajudará, porque isso não é da Bíblia. Uma. E muitas pessoas não sabem. As pessoas não sabem a fé. Logo, não sabem reconhecer os perigos. Como não sabem quais são os sinais de trânsito, não sabem reconhecer que ali está um perigo. Relativamente a isto tudo, leio-vos, por exemplo, Mateus 23, 8 a 12. Quanto a vós, não vos deixeis tratar por mestres, pois sou eu o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. E na terra a ninguém chameis Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem permitais que vos tratem por doutores, porque um só é o vosso doutor, Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Portanto, isto em contraponto com toda a ideia da nova era de iluminação, patamares. Eu lembro-me, por exemplo, o meu próprio pai, que faleceu há pouco tempo, até ao fim, tinha estas ideias. Ele dizia-me, tu estás preso no dualismo, entre o bem e o mal. Porque uma das questões principais da nova era é que não há esta noção, a verdade do bem e do mal. E ele dizia, tu estás preso no dualismo. E vejam, há bocado havia alguém que dizia, bom, mas eu digo às pessoas, mas as pessoas não me ouvem. É muito difícil. É das coisas mais difíceis que vocês vão ter, é conseguirem transmitir estas ideias a alguém que está profundamente na nova era. Sabem porquê? Quem está na nova era já leu tanto, já viu tanto, eles olham para nós, cristãos católicos, como idade da pedra. Idade da pedra. É como se vocês agora tivessem aqui um Cro-Magnon, vestido com uma pele e com uma clava, é exatamente a mesma coisa. Porque eles olham para nós, coitadinhos, eles ainda estão agarrados àquela coisa do pecado e de um homem que foi pregado numa cruz. Não é nada disso. Não é disso que se trata. O que se trata disto é o cosmos. São os extraterrestres. São os ascensos. E, portanto, é muito difícil. Só com muita oração, dizendo a verdade, porque, ao fim e ao cabo, nós temos que ser como o carteiro. O carteiro, quando vai entregar a carta, não está preocupado se a carta está bem escrita ou não. Aquilo que o carteiro tem que fazer é dar a carta, dar a mensagem. E, portanto, nós, conforme já foi dito com amor e caridade, dizer, olha, Jesus salva-te.
Jesus é Deus. Jesus ama-te profundamente. Jesus ressuscitou. Nenhum dos gurus ressuscitou. Ele é Deus. Só assim, mesmo que a pessoa não aceite. Porque a verdade, quando é dita, o Espírito Santo trabalha. É dizer a verdade. O vitalismo, já foi falado aqui. E isto tudo, todas estas terapias alternativas, eu, para preparar os ensinamentos que normalmente dou sobre isto, li um livro de 300 páginas, escrito por um médico cristão. Não é católico, é cristão. E eu tive o cuidado de confirmar a informação que ele tinha com outras fontes, e a informação está correta. E a definição que ele dá do vitalismo é esta. O conceito de energia da nova era é o mesmo da visão do mundo do ocultismo, que também já foi falado aqui, porque estão as duas coisas ligadas. Existe uma energia que flui, permeando todas as coisas, e que os proponentes, quem propõe estas terapias, acreditam ser Deus como uma força. Porque aqui é que está a grande raiz da questão. Para mim, Deus é Pai e é Filho. Para eles, não. Deus é apenas um fluido, uma força que por aí anda e que está em todo lado. E que se encontra igualmente no homem também. Lá está a outra história de pôr o homem não é a coroa da criação. O homem é mais um. E põe ao mesmo nível as outras coisas. Esta energia necessita ser canalizada e balanceada para poder funcionar a nível ótimo. As energias do ocultismo e da nova era, utilizadas na saúde holística, conforme já foi falado aqui, ensinam que a doença é o resultado do desalinhamento das energias latentes e naturais do interior do ser. Para que possa ter perfeita saúde emocional, física e espiritual, esta energia precisa ser alinhada através de técnicas como a acupuntura, etc, etc, etc. Por exemplo, a acupuntura. Eu uma vez estava a dar um ensinamento lá em cima em Lamego e no fim do ensinamento há uma senhora que vem ter comigo e diz assim, olha, eu tomei uma decisão. Eu sou enfermeira e fazia, quando saía do hospital, em minha casa, fazia acupuntura e ganhava dinheiro com isso. E eu já percebi que não posso fazer e vou acabar com isso. Portanto, o que é que eu faço? Vou dar a máquina e os compêndios, eu gastei uma fortuna no curso e nos compêndios que tenho lá, vou dar isso? Não. Vai arranjar um bom martelo e vai partir a máquina e depois tem uma lareira lá em casa e vai queimar os litros, porque obviamente não vai passar isso a outra pessoa. E depois eu disse, olha, provavelmente vão-lhe dizer que está errada, que não acredite naquilo que eu lhe disse. Porquê? Porque a acupuntura vai, com as agulhas, vai atuar sobre centros nervosos do corpo. E diz-me ela, não me deixou acabar, diz assim, não, nós só lidamos com energias. E esta é das maiores mentiras que é dita sobre a acupuntura. Vejam, o compêndio, os mapas do corpo humano, da alopatia, que é a medicina convencional, dos médicos, dos medicamentos, um compêndio que se tiverem com o centro nervoso de um corpo humano e se tiverem um compêndio da acupuntura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o compêndio da acupuntura está baseado nos chakras, nos meridianos e nessas coisas todas. E não tem nada a ver com o centro nervoso. Mas, se vocês forem à internet, ao site do Sr. Pedro Choi, que é as clínicas mais conhecidas que há da acupuntura em Portugal, e portanto, vejam, não sou eu que estou a dizer. Eu não estou a acusar ninguém, eu só estou a constatar um facto. Eu só estou a dizer aquilo que dizem lá. E é assim, eu não estou a demonizar isto. Isto depois é um exercício que cada um fará. Quando fizer perceber o que é isto e o que é Cristo, aí cada um chegará lá. Mas eu só estou a dizer o que está cá. E diz assim, a medicina chinesa, com promoção da saúde, eu volto a dizer, está no site destas clínicas. E a vezes a certa altura diz assim, a qualidade de vida evitar que bloqueios se instalem no organismo e desencadeiem uma desordem energética. Pois explica o que é a acupuntura. É a técnica manual de estimulação de pontos e canais energéticos. Estes pontos específicos do nosso corpo, onde se colocam as agulhas, encontram-se nos meridianos energéticos. Estes meridianos são as vias de circulação da energia do nosso corpo.
A acupuntura funciona porque se colocam as agulhas nesses pontos dos meridianos, regularizando a energia. As doenças para a medicina chinesa são desequilíbrios energéticos e a acupuntura é o principal meio para reorganizar a energia de forma a recuperar-se a saúde. Alguém tem dúvidas que estamos a falar de energias ou estamos a falar de sistema nervoso do corpo humano? Está entendido? Está percebido? Não há dúvidas, pois não? Eu não tenho. Portanto, e quando alguém vos falar em acupuntura, vão ao site deste senhor e olha, está ali energia, 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 energia. É simples. Obviamente que vejam, tudo isto tem a ver, eu enquanto estava a preparar isto, lembro-me da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque muitas vezes a gente está na missa e ouve as leituras, mas lá está, não as meditamos. A raiz está toda aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós temos uma vontade enorme do conhecimento e não confiamos em Deus. E, portanto, lá está. O Satanás disse, não, nada disso. Como lá isso? Pois tu vais saber tudo. E nós, é por isso que Jesus dizia que sendo como crianças, nós não queremos ser crianças. Nós queremos conhecer tudo, mesmo que nos faça mal. Portanto, a raiz está sempre aqui, na árvore do bem e do mal. Só para vos dar uma ideia, já se falou aqui, eu do hinduísmo não vou falar muito, porque assim, o hinduísmo está tão a leste do paraíso que nem vale a pena falar muito. Só vos digo, por exemplo, que se procurarem, há quem diga que eles têm 330 mil deuses e outros sítios dizem que têm 330 milhões. Portanto, diverge dos sítios. Na verdade, o hinduísmo tem, eles acreditam que há um Deus, há um ser, e que depois tem diversos avatares, tem diversos deuses, que são diversos reflexos desse Deus. Mas, conforme já foi falado aqui, o karma, os yogas, que eles dizem como caminhos para atingir a libertação, tudo isso entra em confronto direto com o que é o cristianismo. Portanto, se eu vou fazer uma terapia, porque vejam, para que vocês perceberem a raiz principal, porque é que todas estas terapias não devem ser usadas por nós, é esta. Todas elas se baseiam no hinduísmo e no budismo. A sua raiz está no hinduísmo e no budismo, que acreditam as duas no vitalismo. Deus não é pai nem filho, mas é uma força. Logo, a sua raiz está em confronto direto com a fé cristã. Logo, eu não faço. E a pergunta que eu vos faço é esta: valerá a pena a cura a qualquer preço? Eu tenho um filho que está às portas da morte. Não é legítimo que uma mãe tente a cura para o filho a qualquer preço? Não é. Não é. Por muito que a gente caia no misericordiosismo, não é na misericórdia, não é? Mas não vale a pena. Porque aquilo que muita gente faz é vender a alma ao diabo. E não aceitar a vontade de Deus. E não aceitar que se calhar o meu filho adoeceu. Olha, para a minha conversão, em primeiro lugar. E eu tenho essa experiência no trabalho que faço com o Padre Duarte Sousa Lara, da preparação para os exorcismos, em que aparecem muitos casos com crianças e jovens. E aparece, por exemplo, uma mãe que tem uma criança que tem distúrbios, portanto, que vê vultos, que não consegue dormir, que grita, enfim, pode ser psicológico, pode ser de outros traumas, mas pode, e há casos em que se chega à conclusão que há ali uma componente diabólica. E eu faço várias perguntas. A criança é batizada? É. Os pais são batizados? São casados pela igreja? E depois começo a fazer uma série de perguntas sobre os pais. E há muitas mães que dizem assim, vai sei lá, mas o problema não é comigo, é com a minha filha. E eu depois tenho que explicar. Pois, mas é que a saúde espiritual da sua filha está intimamente ligada à saúde espiritual sua e do pai. Então, mas diga-me lá, é casada?
Eu fui casada, mas entretanto o meu marido arranjou outra senhora e eu agora tenho um namorado. E quer que a sua filha... e já andei com a minha filha em Reiki, ela já fez o cardápio todo. Então, mas e quer que a sua filha seja curada e liberta. Quero. Então, o primeiro passo é acabar com o pecado. O seu. O meu, sim. Porque veja, eu e você vamos colocar de joelhos pedindo a Deus a cura e a libertação da sua filha. E Deus vai se virar para nós e vai dizer aqui. Porque a primeira condição é estar minimamente em estado de graça, porque senão Deus olha, enfim, com misericórdia, mas diz, mas meu filho, tu queres jogar, mas não cumpres as regras. E digo-vos que, hoje em dia, muitos sacerdotes dentro da igreja parece que têm um medo de dizer a verdade nua e crua às pessoas, por respeito humano. A experiência que eu tenho tido é esta. Quando com amor e verdade, digo-vos, onde houver amor e verdade, a verdade de Cristo, o Espírito Santo trabalha. Porque não sou eu que vou mover o coração daquela mãe. Eu sou apenas uma chave de parafusos. Quem vai apertar o parafuso é Deus. Eu sou apenas um instrumento. E, salvo raríssimas exceções, quando a verdade é dita, e estamos a falar de casos de pessoas que vivem em coabitação há uma série de anos, mas quando lhes é explicado, a pessoa para um momento, porque obviamente tem um baque, tem um choque e diz, eu já percebi, eu vou acabar com esta situação, eu vou-me confessar, vou voltar à igreja, eu quero. Portanto, vale a pena dizer a verdade. E através disto, assiste-se é como uma pedrada no charco. A conversão começa na família. Não é? Aquilo que aconteceu. Bom, para vos dar só uma pequenina ideia, falou-se aqui do budismo. Um conselho que eu dou, se está aqui alguém que tenha Budas em casa, partam-os, destruam. Porque a ideia que muitas vezes que nós temos do budismo que é o Dalai Lama, são os monges, enfim, umas coisas que soam muito pacíficas, muito agradáveis, muito boas. Mas o nosso inimigo é mentiroso e pai da mentira, é a definição dele. Então, eu fui à procura, e volto outra vez a dizer, eu não escrevi isto, eu fui à procura de quem defende isto. Os 12 princípios do budismo, em que um deles diz assim, a realidade é indescritível. E um Deus com atributos não é a realidade final, mas o Buda, um ser humano, tornou-se totalmente iluminado. E o propósito da vida é atingir a iluminação, não é a salvação. Esse estado de consciência, o Nirvana, a extinção das limitações do ego, é atingível na Terra. Todos os homens e todas as outras formas de vida contêm a potencialidade da iluminação e o processo consiste, portanto, em tornar-se naquilo que tu és. Olha para dentro, tu és Buda. Eu até me estou a arrepiar porque isto é... Quem é que fala assim? Satanás. E perdoa-me, isto está a ser gravado. Se algum senhor budista ou alguma irmã budista me ouvir falar, desculpe, mas eu não posso dizer outra coisa. Porque quem ouvir isto, e à luz da fé cristã católica, quem fala assim é Satanás. Porque sou eu. Mas nada, é soberba. Mais à frente diz, o budismo não conhece qualquer autoridade, salvo a intuição do indivíduo. E essa autoridade é apenas para esse indivíduo sozinho. Não se reza ao Buda ou a qualquer Deus para impedir que um efeito se produza a partir de uma determinada causa. Portanto, eu só tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o karma e depois, na próxima reencarnação, eu logo trato da questão. O budismo atrai o Ocidente porque não tem dogmas. Obviamente. Satisfaz igualmente a razão e o coração. Insiste na autoconfiança, aliada à tolerância para com todos os outros pontos de vista. E aqui, cuidado, porque confunde-se muitas vezes tolerância. Esta tolerância, eu posso ser tolerante, obviamente, eu devo ser tolerante com
um irmão que está no pecado. Jesus deu o maior exemplo de tolerância, não é? Até foi acusado por causa disso, porque ele convivia com os maiores pecadores. Portanto, ele era tolerante, mas não deixava de dizer a verdade. E quando curava dizia, vai, mas não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Não dizia, não, deixa-te estar, eu percebo que tu és fraco, deixa-te estar aí. Ele não fazia isso. Depois o budismo abrange ciência, religião, filosofia, psicologia, ética e arte. E insiste no homem sozinho como único criador da sua vida presente e determinador do seu destino. Boa. Portanto, Deus, Cristo, pode ir de férias, conforme já foi dito aqui. Eu gostei muito dessa. O mandar o Nosso Senhor de férias é bom. Como? Pois. Eu vou-vos só para dar uma pequenina ideia. A questão das terapias alternativas ligadas à nova era é como um fungo. Está sempre a aumentar. Conforme já foi explicado aqui. Porque, por exemplo, vejam, a acupuntura, não há só acupuntura com agulhas no corpo. Fazem aqui, depois fazem reflexologia, por exemplo. Na posição de lótus, as pessoas dizem, o yoga eu só faço, conforme já foi dito aqui, que faz os esticamentos e aquelas coisas. Mas vocês acham que quem fez a posição da cobra, do mocho e todas as posições é que não tem um significado espiritual? Claro que tem. Até porque, vejam, quando eu ponho na posição de lótus e faço isto, já estou a fazer reflexologia, canalização de energia. É o que fazem. Só isto. Não é nada. Vou-vos dar alguns nomes só para vos chamar a atenção. A acupressão, que é uma forma de acupuntura. A acuterapia, isto está por ordem alfabética. Aikido, portanto, todas as artes marciais são, a sua raiz é contra a fé cristã católica. Lá está, vem do taoísmo, do budismo, do hinduísmo, de todas essas religiões orientais. E a raiz está lá, e lá está. E tem uma prática espiritual. Porque todos os movimentos, toda a canalização de energia que é feita nas artes marciais é baseada no vitalismo e nestas espiritualidades. Aromaterapia. Tu cheiras umas coisas e vais ver que vais ficar bem. A Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Biorritmo, que esteve na moda há umas décadas atrás, agora não se fala muito. Alguém se lembra quando nós éramos pequenos que faziam uma agulha e uma linha na mão para ver quantos filhos, se é rapaz, se é rapariga? Eu já falei a várias pessoas nisso e as pessoas olham para mim e dizem assim, então, mas isso tem mal? Tem. Isso é o pêndulo, é a adivinhação. E se tu leres o Deuteronômio 18, é porque estes problemas já são antigos, isto não é de agora, isto já vem lá de trás. Se vocês lerem o Deuteronômio 18 e vejam, quando nós rezamos a oração de libertação por pessoas que têm distúrbios diabólicos, lê-se uma leitura do Deuteronômio, um salmo e depois o Evangelho, onde é feito, onde é dito, os que acreditam farão os sinais. Mas quando se lê no Deuteronômio 18:10, é porque está lá tudo, a questão é esta, e voltamos outra vez à mesma questão. Nós não conhecemos a nossa fé. Não conhecemos. E depois não sabemos identificar. Diz assim, e mais vos digo, isto é tão verdade que há casos em que pessoas têm distúrbios diabólicos, eu não preciso de chegar à oração de libertação. Basta ler isto. E vejam, não é preciso chegar ao Evangelho. Basta ler isto. E as pessoas começam-se a manifestar. Começam a arrotar e aos berros e a vomitar. Só lendo isto. Ninguém no teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Portanto, isto tem a ver com as culturas pagãs que faziam sacrifícios humanos. Ou se dê encantamentos, augúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo,
ao espiritismo, aos sortilégios, à evocação dos mortos, porque o Senhor abomina todos os que fazem tais coisas. É claro. Então, e os vedores, aqueles que descobrem água, como é que é? Isso é adivinhação? É. Porque senão, eu por acaso, é curioso estar a falar isso porque eu tenho isto aqui na lista. Se a questão estivesse na vara, eu ia ali ao supermercado, tinha lá uma vara num saquinho de plástico, pegava na vara e ia fazer isso. Portanto, a questão que está ali é que quem faz isso invoca, ou, já foi falado aqui na questão dos sensitivos, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade especial. Isso é uma forma de magia. Isso é uma forma de magia. E, portanto, eu estou a dar aso e estou a usar isso para ganhar dinheiro. Porque se estivesse na vara, a vara é apenas um instrumento da magia. Até porque, veja, na maioria das práticas de magia, porquê que as bruxas usam sangue de galinha, terra de cemitério? Porque muitas vezes tem que haver um composto físico para servir de suporte à magia. E ali o suporte para aquela magia é a vara. A pessoa pode dizer assim, mas qual é o mal? Eu estou a fazer um bem, vou descobrir água. Mas não deixa de ser magia. É magia. É magia, é magia. E é assim, eu nem me perco nisso, porque há uma leitura da Bíblia que diz, não te percas nos porquês. Porque se é magia, para mim já está cortado. Aquilo é uma forma de magia. Então, se é uma forma de magia, eu não vou compactuar com isso. É tão simples como isso. Não há branca nem é preta. Não há branca nem é preta. Portanto, aqui pode dizer, aliás, por exemplo, o Reiki. O Reiki há muita gente que diz que é uma forma de magia branca. Mas é mais que isso. O Reiki, inclusive, é pior. É claramente satânico. Cura prânica, florais de Bach, que também, eu alerto-vos, muitas ervanárias, as ervanárias antigas, eram só ervanárias. Portanto, eu se tomar um chá que tem propriedades calmantes, ou para o meu estômago, ou para a digestão, louvado seja Deus. Porque é as particularidades daquela planta. Agora, quando eu pego naquela planta e meto numa infusão com álcool e ponho num rótulo e digo... Porque, vejam, a questão sempre que está aqui é sempre a raiz, é o que está por baixo. Quando eu digo que aquilo é um floral de Bach e quando tu estiveres com depressão, se cheirares isto, que a depressão passa, já não é ervanária, já não é... Eu já lhe estou a pôr uma questão mística, espiritual, naquilo. Eu estou a pôr a minha fé, a minha confiança, em vez de ser em Nosso Senhor Jesus Cristo, numa coisa que eu vou cheirar. Macrobiótica, que também teve na música New Age, e há uns CDs daquela música que se ouve assim, uns regatos, uns... Bom, eu confesso que essa música, quando eu ouvia isso, às vezes dava-me sono e às vezes o que me dava era vontade de fazer xixi, porque eu ouvia a água e dava-me era vontade de fazer xixi, mais nada. Bom, não é inócuo. Porquê? Porque em muitos desses discos estão lá mantras, sons repetitivos, muito bem disfarçados, mas estão. E, portanto, a pessoa está deitadinha na cama, no sofá, está de olhos fechados e está a levar com aquilo em cima. E, portanto, obviamente, de uma maneira subreptícia, acaba por ser influenciada por isso. Aliás, tudo é feito não a nível de superfície, mas de profundidade. Todas as técnicas. Se nós virmos... Bom, se forem ao catecismo, eu não vou ler porque tem muita coisa, mas se forem ao catecismo, o catecismo, há bocado falou-se aqui no catecismo e no Concílio Vaticano II, a Igreja tem um documento que se chama Jesus Cristo, o Corredor da Água Viva, e eu na altura, em tempos, quando estava a preparar os ensinamentos para estas coisas, fui lê-lo e confesso que tive uma desilusão. Porquê? Porque não diz nada. A coisa mais veemente que diz é no fim do documento e que diz assim: todas estas terapias e todas estas espiritualidades, eu estou a falar para o umbigo. Exatamente, é isto. Eu estou a falar para o umbigo
e não estou a falar com Deus. Mas, conforme é dito na Bíblia, o meu povo morre por falta de conhecimento. Quando nós não dizemos estas coisas, preto no branco, sem espinhas, é muito difícil. Quer dizer, quando eu tenho um documento da Igreja que me põe de forma ténue, bom, aquilo não é bom, mas também não é assim tão mau. A pessoa fica, bom, mas então em que é que ficamos? E infelizmente, o catecismo acaba por ser bem mais claro no que fala do ocultismo, em que diz de forma clara. Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem... No ponto 2097, sobre a adoração. Adorar a Deus é reconhecer com respeito a submissão absoluta e o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, para o seu umbigo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Portanto, é mais claro do que este documento. Este documento é muito vago. Aqui, no Catecismo, fala claramente disto. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Há idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. Gurus. Quer se trate de deuses ou de demónios. Por exemplo, satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Portanto, neste aspecto, o catecismo é bem mais forte que isto. Alerto-vos também, por exemplo, já foi falado aqui, muitas clínicas, hoje há muitos espaços pelo país, por exemplo, antigos centros comerciais, que faliram, porque os grandes centros comerciais, quando abriram, roubaram o negócio todo. É como uma coisa que chupou. Tudo o que era pequeno comércio e pequenos centros comerciais, fecharam tudo. E então o que é que fizeram? Abriram, há um indivíduo, por exemplo, que é dentista, abre um escritório lá, mas como tem várias lojas, vai lá para uma senhora que também faz umas massagens e criam-se várias especialidades. E eu já vi em muitos sítios, a gente vai lá e vê dentista, massagista, e é um massagista normal que faz massagem. Mas depois começa a ter, osteopatia. E a osteopatia, eu diria que é das poucas que podem ser praticadas. Eu tive uma experiência com a Claudina, ela tem problemas de coluna, e quando foi à massagista, a massagista aconselhou que ela fosse à osteopatia. E eu fui com ela. E sentei-me. E a moça começou a fazer osteopatia e eu perguntei-lhe, então, mas explique-me lá o que é isso? Então, isto é a manipulação do esqueleto. Então, mas você não faz mais nada? Não, eu só manipulo o esqueleto. E ela explicou e depois eu fui ler, porque há desalinhamentos que nós temos e, portanto, se eu esticar o braço e se fizer a correção do esqueleto, muito bem. Então, mas e você alguma vez fez yoga? Não quero saber nada disso. Então, e Reiki? Não quero saber nada disso. Eu depois fui ver. A osteopatia é praticamente das poucas destas terapias que pode ser feita. Porquê? Porque a base que está por baixo disso é única e exclusivamente a manipulação do esqueleto. Mas, há sempre um mas nisto. Muitos dos osteopatas, tal como os fisioterapeutas, porque isto depois, eu sou fisioterapeuta, mas depois vou fazer um curso, porquê? Porque eu quero dar mais qualquer coisa aos meus clientes. E há muitos osteopatas que fazem cursos de Reiki, fazem cursos de Yoga e, dentro da osteopatia, há uma parte em que é feita a manipulação do crânio. E aí, lá está, conforme foi dito aqui, sem que as pessoas saibam, eles estão a fazer Reiki. Portanto, quando se vai a um osteopata, é importante saber quem é que me está a pôr as mãos. E perguntar, sei lá, você faz Reiki?
A moça foi perfeitamente clara. Ele disse, não. E depois a olhar o que é que está nas paredes. Porque as pessoas denunciam-se. Não é? Há sempre uns símbolos e umas coisas. Não havia nada, portanto, ali não há. Mas eu sei de casos de pessoas que foram à osteopatia e que depois, na verdade, o indivíduo, quando estava a manipular o crânio, quando a pessoa estava no marquês, já estava a fazer reiki. Okay? Portanto, tenham muito cuidado. E nos hospitais também, porque já estão a fazer reiki como pós-operatório e, portanto, digam não. Não, 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 não quero. Até os cabeleireiros? Pois. Hoje em dia. Para finalizar, digo-vos, só um momentinho, para finalizar, digo-vos uma coisa. Neste Ministério de Cura e Libertação, eu posso-vos dar, para vocês terem uma ideia de como as coisas estão, eu já tentei várias vezes baixar dos 1000 e-mails e não consigo. Portanto, eu neste momento tenho mais de 1100 e-mails para responder. E todos os dias chegam 10, 20 novos e-mails. Obviamente que nem todos esses e-mails, há uns que são apenas pedidos de oração, mas muitos, a esmagadora maioria, são pedidos de ajuda. E aquilo que eu vejo, na esmagadora maioria dos casos, é que, por trás de distúrbios diabólicos, por trás de problemas graves que as pessoas têm, não só o ocultismo direto, bruxaria, feitiçaria, magia negra, satanismo, o que seja, as terapias alternativas estão por trás disso. E quando nós rezamos pelas pessoas, e nomeadamente, por exemplo, casos de reiki, quando inclusive a gente tenta que as pessoas façam, no início, antes da oração de libertação, em que se faz como se faz no batismo, que se diz renuncias a Satanás e renuncias. Há pessoas que quando chega à altura em que se diz renuncias ao espiritismo, à feitiçaria e depois em alguns casos eu acrescento à nova era, e quando eu falo em reiki, há pessoas que bloqueiam e não conseguem negar, não conseguem dizer. E mais, e depois quando se está a rezar por essas pessoas e se fala no espírito do reiki, elas manifestam-se. Portanto, estas terapias alternativas são uma entrada para distúrbios diabólicos. Não é só ir à bruxa, não é só ir à feitiçaria. Todas estas terapias, porque vocês vejam, eu li-vos há bocado a base do budismo, por exemplo, e do hinduísmo. Se a raiz é esta, quem é que lá vai entrar? É o exemplo que eu costumo dar. Isto tem tudo a ver com uma questão de fidelidade. Há pessoas que dizem assim, vocês ouvem dezenas de vezes, mas qual é o mal? O mal é este. Eu sou casado com a Claudina. E digo-lhe, eu sou fiel. Ela é a mulher da minha vida. É a única. Mas às quintas-feiras, eu tenho ali uma amiga minha e vou lá passar umas tardes com ela. Mas é da Claudina que eu gosto. Quantas vezes nós, cristãos católicos, fazemos isto exatamente? Não. Eu sou carismático. Eu sou católico. Eu sou crismado, eu fiz o crisma. Mas é como diz o ditado, de manhã na igreja, à tarde na bruxa. Não é? Porquê? Porque eu não percebi o conceito de fidelidade. Eu não percebi, lá está. Deus, eu sou um Deus ciumento. E nós não percebemos o conceito de fidelidade. Eu percebo o conceito de fidelidade quando me toca a mim. Se a minha mulher me trair, aí eu sei o que é fidelidade e infidelidade. Eu sei afirmá-lo. Agora, a minha fidelidade perante Deus, eu esqueço-a. Porquê? Eu tenho um problema para resolver. Se eu tenho a minha amiga que me diz que eu vou ali e resolvo, senhor, espera aí um bocadinho que eu já venho. E outro exemplo que eu vos dou é este. Quando alguém toca a campainha da vossa casa, o que é que vocês fazem? Olhar para o óculo. Quem é? Eu acho que ninguém normalmente abre a porta sem perguntar quem é. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. Quando nós invocamos, vem o Espírito Santo. A própria palavra invocar, invocare, para dentro, vocare, chamar. Eu estou a chamar para dentro. Eu chamo o Espírito Santo. Eu sei quem estou a invocar. O Espírito de Deus. Quando eu ponho a minha confiança nestas coisas, é a mesmíssima coisa, porque a pessoa pode dizer assim, mas ó Sr. Arnaldo, desculpe lá, então porque eu por ir a isso, então os demónios vão entrar. É.
E lê 1 de São Pedro. O diabo é como um leão que ruge à tua volta, pronto a devorar-te. E o demónio é exatamente isso. E, portanto, tocam à tua porta. Se tu não perguntas quem é, abres a porta, pode ser o teu maior amigo ou um indivíduo para te assaltar. Costuma-se contar alguém que foi que disse, olha, eu tenho uma indivídua, ela adivinha o futuro. Ela não é bruxa, é só uma senhora que tem os dons. Epá, eu fui lá e ela tem acertado em tudo. Tu devias lá ir. E o indivíduo não acreditava muito nessas coisas, mas foi. Eles chegam à porta, batem à porta e lá de dentro dizem, quem é? E o Mickey com ele diz assim, já começamos mal. Se ela adivinha tudo, ela devia saber quem é. Se ela está a perguntar quem é, não é? Já começamos mal. Exato. Portanto, basicamente, a ideia que eu vos quero deixar no fim disto tudo é a cura a qualquer preço, não, e a fidelidade a Deus e à fé cristã católica. Amém? Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado o Senhor Maria Santíssima.